Sejam bem-vindos e uma boa apresentação. Ok, Elísio sinalizou aqui que é o primeiro, mas não tem o slide. Sinta-se à vontade, Elísio, para compartilhar os seus saberes. Opa, que na horinha de usar o microfone dá problema, né? Bem assim. Eu até notei que a professora Maria Inês apareceu aqui, mas não sei se ela consegue logar conosco, no sentido de falar também, apresentar uma coisa a respeito do texto. Então, eu vou dar início, se nesse período aí da minha fala, nesses minutinhos da fala, ela conseguisse fazer presente, ela também colabora conosco com essa fala, né? Nós desenvolvemos esse texto lá no iniciozinho da pandemia. Então, nós escrevemos a ideia, na verdade, no dia 13 de abril. Já estava tudo muito recente, né? A coisa ainda estava tentando se arranjar, tentando se organizar nesse processo todo e descobrir como é que a gente ia conseguir se desenrolar com relação aos acontecimentos que ainda estavam por vir. Naquele momento a gente achava também, acreditava e todo mundo achava, que seria alguma coisa temporária, né? Acho que o pensamento de todo mundo foi esse, e a gente talvez não tenha calculado naquele momento que a coisa ia se estender por um período tão longo como a gente está agora, entrando aí, né, para o nono mês, vivendo nesse processo. O texto nasce dentro do grupo de pesquisa de formação e exercício de professores de uma inquietação que pintou no grupo, porque nós começamos as aulas no iníciozinho do mês de março, 10 dias depois das aulas começarem, nós fomos interrompidos, né, com a suspensão pela pandemia, mas o grupo de pesquisa não parou em momento nenhum. Imediatamente a gente já começou a se reunir via Zoom, via Meet, aqueles processos todos, e o WhatsApp também deu uma efervescência muito grande, né? E um meme apareceu nesse momento para a gente, com uma reprodução alterada da obra do René Magritte, né, A Traição da Imagem, que substituía o cachimbo por um computador e vinha com escrito isso não é uma escola. E aí isso começou a suscitar uma série de questões dentro do grupo, justamente porque algumas pessoas entendiam essa não migração para esse momento como a gente está agora, né, como um processo síncrono de aulas, e a gente entendia que não, que podia ser, que era viável de alguma maneira, né, resguardando, claro, uma série de condições, mas sobretudo o que a gente queria defender é que a presença, né, essa nossa presença nesse ambiente também poderia se configurar como uma escola. E aí nós rabiscamos, por isso que o título é esse também, né, nós rabiscamos essa ideia e dividimos em dois movimentos, né? Então, num primeiro movimento, eu dialogo com a questão específica da arte, né? Eu sou formada em arte pela Escola de Belas Artes da UFBA, sou mestre por esse programa do PPGE da UFBA e agora estou doutorando nele também, né, com a orientação da professora Roseli de Sá, e no mestrado fui orientando da professora Inês Carvalho. E nós rabiscamos, então, isso primeiro pensando nesse diálogo com a arte, no sentido da gente esclarecer qual é o engano que essa imagem provoca, né? Porque quando o Magritte faz essa obra, ele, na verdade, não está querendo distorcer nada, ele está sendo, inclusive, bastante literal quando ele afirma que não é um cachimbo. E é muito comum esse erro das pessoas trazerem para esse campo que a gente chama de uma semântica artística, né? Outros elementos e fazer uma negação desses elementos também, quando na verdade a gente está afirmando a realidade que a obra de arte está traduzindo ali para a gente. Então, o fato de que aquilo pode ser uma escola era uma afirmação correta sob uma determinada ótica. Então, nesse primeiro momento do texto, eu tento, né, posicionar essa obra dentro
uma ideia estética e também de uma esfera de arte, no sentido de esclarecer qual é o engano que a gente acaba cometendo de vez em quando olha essa obra de arte, qual é o engano da gente posicionar o computador como não sendo uma escola, né? E em um dado momento eu até discuto, o computador já é tanta coisa, né? Ele já é o banco, ele já é a empresa, ele já é uma série de outras coisas que já estão totalmente integradas no nosso cotidiano, mas agora, exatamente no momento como esse, que nós precisaríamos usar bastante essa ferramenta, por que que ela não pode, então, ser uma escola? E aí a gente começa a conversar sobre esses enganos de imagem. O próprio título da obra do Magritte diz isso para a gente, né? Ele chama a traição das imagens. E a gente acabou meio que sendo traído por um meme e dando uma interpretação equivocada também essa situação, né? Então a gente não está afirmando que tem que ser um modelo de educação EAD, não é essa a condição que está se colocando ali, mas é pensar como esse objeto pode vir em auxílio, né? Agora da nossa tarefa como escola e da nossa presença nesse campo que é considerado, né, frio, virtual e que não é tão virtual assim. Essa interação que a gente está tendo aqui é uma interação extremamente real, inclusive, né? Ela é palpável sob certos aspectos. Então a gente tira também essa ideia do excesso de virtualidade e dialoga muito com uma outra natureza de presença, né? Com um outro tipo de existência também aqui para esse momento e para essa estrutura. Já no segundo movimento, a professora Inês discute isso por uma ótica bem curricularista mesmo, né? Então, ela traz algumas questões ligadas, por exemplo, à ideia de homeschooling e fazendo a gente entender que esse momento não se trata, né, de uma ideia como é originalmente o homeschooling, mas que é um momento em que a gente precisa utilizar outro manejo e essa outra ferramenta para poder se fazer presente e não deixar que o processo da educação estanque, né, nessa condição. Ele é de fluxo, ele precisa acontecer, ele tem acontecido, guardando todas as dificuldades de acesso à internet, dos problemas sociais também que a gente enfrenta e ninguém está alheio a isso, a gente não fechou os olhos a isso, mas a gente precisa entender que a movimentação também é importante, inclusive para a gente reconhecer em que pontos essa fragilidade social está sendo mais efetiva, inclusive para a gente poder agir e não ficar usando isso só como um escudo, né, que não promove uma ação. E aí ela discute isso por uma ótica mesmo, né, desse pensamento curricular, de como esse cenário é muito complicado e ela até destaca uma frase do professor João Carlos que foi muito interessante logo no começo da pandemia, que é assim, a gente não está de greve, a gente também não está de férias, mas também não está acontecendo as aulas. Então, era um momento muito de suspensão, né, em que a gente precisava, então, tentar entender o que é esse evento, como ele estava se descortinando para a gente e como é que currículos também são desenhados a partir de um momento tão peculiar, com um nível de detalhamento como esse para ser analisado, né? Não é uma EAD, a gente faz essa defesa de fato, né? Não, a gente não carrega a ideia da EAD e a gente principalmente coloca tudo isso que acontece como um campo de fato das possibilidades, né? Há uma crítica também, né, nesse momento, desse movimento do texto, há uma crítica sobre essa relação de não querer executar o trabalho online, né, quando muitas vezes a gente tem no próprio corpo docente, isso acontece em várias instituições, né, uma condenação a esse ambiente, quando em outros momentos a gente lutou tanto para que esse fosse, de fato, um ambiente vivo nas escolas, e agora, nessa chance de usar, a gente acaba não colocando isso em evidência, não colocando isso em questão. E aí a gente parte para a finalização já, né? Não é um texto com aquele corpo tradicional de introdução, desenvolvimento e conclusão, na verdade é um texto muito mais ensaístico, mas chegando aqui um pouquinho mais perto do fim, a gente coloca algumas questões e aí a professora Inês traz uma espécie de proposta que ela coloca para a gente, que diz o seguinte, né?
Escola básica, esse período poderá ser contado como letivo, independentemente do que acontecer. Se não é férias, as férias se manterão no mesmo período. Se não é greve, não há o que repor. Então, tudo segue, pois um estudante de 15 anos é um estudante de ensino médio. Impossível que este período não tenha gerado nenhum importante aprendizado. É uma defesa muito grande que a gente faz. Ninguém está alheio, né, a algum tipo de aprendizado só porque a escola, do modo como a gente conhece aquela escola física, não está acontecendo. Então, com certeza, tem outros aprendizados, tem outros movimentos, né, tem outras coisas que estão se desenhando nesse processo. Eu espero que quando os anais estiverem disponibilizados, vocês deem uma chegada nesse texto e curtam bastante, tá dinâmico. Claro que tem algumas situações que agora, 7, 8 meses depois do texto escrito, a gente já vislumbra outros cenários, mas as questões primeiras que apontaram a realização desse texto estão lá, estão vivas e acho que vai ser bacana vocês conhecerem. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Elísio. Vou usar a câmera aqui. Sou eu agora. Obrigado mais uma vez, Elísio. Queria pedir a ajuda dos meninos que estão aí na monitoria para projetar o slide, que é a apresentação 2. Bem, bom dia mais uma vez a todos. Eu sou o Antônio Geraldo da Silva Sabarreto, mestre em Educação e Contemporaneidade pelo programa da UNEB e também professor assistente da UNEB. O tema que a gente propôs é Educação Contemporânea, cenário de invisibilidade do aluno. O próximo, por favor. Esse é um tema que vem de uma interpretação. No mestrado, eu trabalhei com representações sociais sobre a invisibilidade, e aí nós percebemos uma série de marcadores que mostram o fenômeno da invisibilidade como algo recorrente na educação contemporânea. Então, aí a gente tem que, no contexto da escola, existe uma diversidade de sujeitos que constituem a partir das suas potências, dos seus limites, dos seus desejos atendidos ou frustrados, dos seus saberes e dos não saberes. E existe essa diversidade, então, daquilo que move os alunos na sua inserção nesse contexto de aprendizagem. E essa escola ela vai refletir a sociedade que tem essa demanda, os sujeitos que têm saberes, que têm habilidades, um determinado perfil que muitas vezes dissoa dos desejos que são acalentados pelos alunos. E assim existe no processo educacional uma dinâmica em que há uma exclusão a partir do atendimento ou não a essas expectativas criadas pelo próprio sistema. Inseridos nesse sistema, os professores acabam muitas vezes por denegando aos alunos a fala, a escuta, a percepção, e aí surge o fenômeno da invisibilidade. O próximo, por favor. E aí o nosso problema é justamente de que modo a educação na contemporaneidade tem contribuído para a invisibilidade do aluno. E o invisibilidade aparece aspiado, que é um fenômeno que oscila. Ora o aluno é visto, ora ele é invisibilizado. Próximo. O nosso objetivo, que é refletir sobre a invisibilidade e suas implicações no ensinar e aprender, nesse lance aí entre o fenômeno da invisibilidade e a educação contemporânea. Próximo. A invisibilidade. E aí nós trazemos essa imagem, que foi uma imagem feita de tratamento gráfico,
a partir de uma foto que foi divulgada em domínio público, onde o semblante dos alunos ele foi apagado e permanece apenas o fardamento, e a professora também aparece aí apagada, porque a invisibilidade era um fenômeno que toca e que afeta não somente alunos, mas também os professores. Então, é o corpo presente, mas é ao mesmo tempo um corpo simbolicamente negado, simbolicamente retirado desse contexto aí. E o fardamento ele traz muito desse ideário de busca por uma igualdade. Todos estão ali, e aí parte de um pressuposto equivocado que todos são movidos pelo mesmo desejo, pela mesma intenção, e isso não corresponde à realidade. Próximo. Essa é a invisibilidade. E aí, para clarear um pouco, a invisibilidade ela não está vinculada à questão fisiológica. Ela é muito mais uma atitude. Então, o sujeito que invisibiliza, ele não tem nenhum comprometimento da sua visão, mas ele, na verdade, ele tem um olhar que tem e não vê, ele insiste e não vê. E aí, muitas vezes, uma expressão que traz a representação muito forte disso é ele não está nem aí. O ele não está nem aí é dizer, ele faz-se presente, mas ele não se importa, ele não se engaja. Ao meu olhar, é claro. Além de tudo, é uma escuta que insiste em não se fazer. E aí nós lembramos de Bauman, quando ele traz o construto estranhos, que pode muito bem ser alinhado aí ao invisível, porque são aqueles que não se encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético. E essa invisibilidade ela vai ressecar as expressões corporais e simbólicas, faz baixar a voz e o olhar, endurecer o corpo e retira o aluno ou o professor dessa possibilidade de agir autoralmente no processo de ensinar e aprender. Próximo. E aí, quando é necessário reforçar que a consciência de o outro estar presente não é suficiente para contactar, para afetar e ser afetado por esse outro. É necessário um desejo de efetivamente encontrar-me com o outro. Por isso que a invisibilidade vai ser tida como aquilo que afeta o sujeito que não atende aos critérios instituídos. Tem um microfone ligado de Elísio, por favor, Elísio, vocês muta o microfone. Então, a invisibilidade ela pode ser arbitrada a partir dos critérios estabelecidos pessoal ou institucionalmente. O próximo. E a escola contemporânea, a gente traz mais uma imagem aí. Isso aí foi, falar da invisibilidade foi só para provocar o desejo de vocês conhecerem um pouco mais. A escola contemporânea traz essa imagem aí, que é um contexto de inserção no mundo real, naquilo que nos cerca, no ambiente, somos nós inseridos nesse mundo, mas ao mesmo tempo traz aí esse espelho, que seria o aluno ou o professor invisibilizado segurando o espelho no qual se reflete aquele que deveria vê-lo. Então, a escola contemporânea ela acaba tendo esse movimento ambivalente. Ora, insere o sujeito no contexto, busca que ele interaja, busca que ele se expresse, mas há outros momentos em que ele busca somente que se reflita aquilo que é pertinente, aquilo que é coerente, aquilo que é conivente, vamos dizer assim. O próximo, por favor. E aí, para falar da escola contemporânea, é importante sabermos o que é contemporâneo, o que não é o atual. Agamben ele traz esse conceito muito brilhante do contemporâneo, que é ganhar a distância estratégica em relação à luminosidade que nos cega no discurso, nós ficamos cegados por essa luz que diz do tudo saber, é a educação totalizante, para que assim a gente consiga acolher a sombra que é imanente a essa luz. E na sombra que estão os invisíveis, é na sombra que estão os processos que invisibilizam. Então, portanto, o contemporâneo, o professor contemporâneo, a escola contemporânea, o aluno contemporâneo é esse que
foge à luz para perceber a sombra que precisa emergir dali e trazer os conflitos que são necessários ser pensados. O próximo. E assim, na escola contemporânea, temos aí esse movimento ambivalente ou oscilatório. Ora, se traz a busca por uma igualdade formal, que mascara e justifica a indiferença diante das desigualdades, ora, busca-se que o aluno se constitua em discursos, né? Que vão oferecer as brechas para que ele se manifeste, sujeito de. Temos mais recentemente as diretrizes para a formação de professores, que são busca pelo desenvolvimento de habilidades, de competências, mas que denega a subjetividade, a singularidade que está ali. E ora vamos ter o currículo que refuta esse sentido uniformizador, estático, individualista do conhecimento e busca as relações de interação, negociação e os conflitos que são constitutivos também. O próximo. E aí, novo, ele traz que é necessário superarmos o excesso dos discursos e a escassez das práticas, a partir dessas três perspectivas que formam as engrenagens do processo de educação contemporânea. Formação de professores para além do currículo posto, naquela perspectiva de dinamicidade, recriar-se a cada momento, as práticas pedagógicas que vão estar vinculadas a esse processo de formação, é trazer o saber para a atitude, e o associativismo docente, que é a busca por essa colaboratividade na medida em que se somam e se multiplicam as potências que tem ali. O próximo. E aí, para concluir, a invisibilidade impede a relação dialógica que permite emergir a subjetividade, o desejo de aprender do aluno e de ensinar do professor. Pode inviabilizar ainda a educação contemporânea pelo mecanismo da autoria, professor-aluno, no processo de ensinar e de aprender. E percebemos ainda que existe uma coexistência da educação voltada à fala e escuta, porque tudo que falamos de visibilizar é trazer a fala e escuta, em paralelo com a rigidez dessa estruturação do currículo, que busca essa homogeneidade que não existe, na verdade, quando se fala de constituição do sujeito. No próximo, nós temos algumas referências e, na sequência, os agradecimentos. Obrigado. E aqui, em seguida, nós temos aqui o trabalho de Júlia Cecília de Oliveira Alves Ribeiro e Abiliana de Castro Neta, nomeado Apontamentos sobre a Formação Docente. Quem toma partido? Vamos escutá-las.
Bom dia. Conseguem ouvir agora? Agora sim estamos ouvindo. Ah, que bom. Bom dia, gente. Meu nome é Júlia Cecília. Eu sou mestre em Educação pelo PPGED da UESB, Vitória da Conquista, Bahia. Este trabalho é em parceria com minha colega Abília Ana de Castro Neta e sob a orientação do professor Cláudio Pinto Nunes. O título é Apontamentos sobre Formação Docente. Quem toma partido pode seguir. Para iniciar essa conversa, eu trago aqui uma citação de Bernadette Gatti, 2017, na qual ela afirma: professor não se inventa por voluntarismos, profissionais professores são formados. Eu trouxe essa citação porque eu achei bem pertinente para o nosso caso, porque, infelizmente, algumas gestões, tanto municipais quanto estaduais, elas não dão a devida importância para a formação de professores e acabam colocando para a sala de aula pessoas que não têm essa formação. Infelizmente, nós já estamos em 2020 e no campus, né, de estudo, nós percebemos que ainda tem pessoas com um nível de formação médio. E isso não é uma coisa, uma situação que acontece só no município em estudo, mas é uma situação que, pela literatura, nós percebemos que ainda existem em muitos municípios. E o objetivo deste trabalho é, portanto, investigar a formação docente e os processos que estão imbricados neste tema, analisando a correlação de forças quanto às definições de quem são os responsáveis pela formação de professores. Pode seguir. Os pressupostos metodológicos dessa pesquisa se embasam no materialismo histórico dialético como método de pesquisa. E cabe salientar também que isso aqui é apenas um recorte da minha dissertação, que, por sinal, é muito extensa, mas nós tentamos fazer um recortezinho pequeno para se adequar aos padrões aqui do EPEM. A abordagem utilizada foi a quanti-qualitativa. O locus de pesquisa foi o município de Dário Mira, localizado no sudoeste da Bahia. E aqui eu destaco que este município foi escolhido por ser um município de pequeno porte, e de acordo com Oliveira e Maués, 2012, estes municípios eles apresentam uma dificuldade um pouco maior de fornecer formação aos professores, tanto por conta dos repasses federais, que são poucos, a renda própria do município também normalmente é pequena, quando o município é pequeno, e tem toda uma questão de logística, a distância dos polos de estudo, questão de ter que se transportar para outros lugares, que demanda tanto um esforço maior do professor, quanto um gasto maior, no caso, um investimento maior por parte das gestões. A amostra dessa pesquisa contou com 56 professores e os instrumentos utilizados foram análise documental, questionários e conversas interativas provocativas, que são uma metodologia de pesquisa desenvolvida por Nunes. A análise de dados baseou-se na análise de conteúdos de Bardhan. Pode seguir. Formação docente na legislação e nas políticas públicas educacionais. Nós abrimos espaço aqui para destacar, né, as constantes mobilizações dos professores, tanto no final da década de 70 quanto na década de 80, pela defesa de uma formação em nível superior para todos os docentes. Essa mobilização acabou provocando a entrada deste tema, tanto na Constituição Federal de 88, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96. No entanto, embora constasse já em lei, a formação ela passou por problemas muito sérios também nessa fase, porque as gestões, tanto federal quanto estaduais e municipais, não se dedicaram à formação de professores, ficando os professores responsabilizados por buscar essa formação. Inclusive, quando da LDB ainda, houve a instituição da década da educação, que fez com que o número de universidades, de faculdades privadas aumentasse de grande modo, porque os professores começaram a buscar por conta própria esta formação, posto que até 2006 teriam que estar com a formação em nível superior. Só na segunda metade dos anos 2000, já nos governos Lula, é que começou-se a instituir algumas políticas públicas voltadas para a formação docente. E aqui nós destacamos algumas.
A formação do REUNE, em 2007, que, embora não tratasse de formação de professores, mas criou vários cursos de licenciatura, que, de certa forma, favoreceu também essa formação. Em 2007, a criação do PIBID, que é uma vinculação das universidades com as instituições de educação básica para a formação dos professores. O PAFOR, em 2009, que foi criado com a intenção de que os professores que já estavam em sala de aula pudessem ter a formação mínima em nível superior ou a formação na disciplina na qual lecionavam. E em 2014, nós destacamos também o Plano Nacional de Educação, que traz duas metas, a 15 e a 16, voltadas também para a formação de professores. Em 2015, houve ainda a criação da Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação Básica, que trazem determinações visando não só a formação, mas também a valorização dos profissionais docentes. Pode seguir. O contexto e os sujeitos da pesquisa. Esse município que nós nos referimos aqui, o município de Darimeira, na Bahia, contava em 2018 com 206 professores efetivos e 115 professores temporários. A nossa amostra contou com a participação de 56 docentes efetivos que entraram de forma voluntária na pesquisa. Destes professores, 79% são do sexo feminino, 26 deles encontram-se na faixa etária entre 40 e 49 anos, representando a maior proporção, seguindo de 11 professores na faixa de 50 a 59 anos, 9 professores com menos de 39 e 3 entre 60 e 69. Outros 7 preferiram não responder. 43 dos docentes efetivos, esse é um dado que é muito importante na nossa pesquisa, 43 dos 206 ainda não possuíam nível superior até a data da análise dos nossos dados, que foi o ano 2019, representando um percentual de 21% dos professores. Pode seguir. Observem este gráfico, ele mostra o período de conclusão do nível superior dos docentes da Darimeira. Observem que até os anos 2000 não havia nenhum professor formado com nível superior. Aí, entre 2001 e 2010, apareceram 29, isso dos professores que participaram da pesquisa, dos 56, 29 se formaram entre 2000 e 2010. Entre 2010 e 2019, mais 19 professores se formaram e outros 4 preferiram não responder. E quais hipóteses a gente levantou para explicar esses números? Por lado, por favor. Isso. Dentre as hipóteses, nós citamos a década da educação, que foi responsável pela busca dos professores pelas universidades, pelas faculdades particulares, posto que não houve uma iniciativa dos governos para promover a formação desses professores, e muitos apresentaram medo de chegar no final dessa década, que era 2006, e ainda não terem formação em nível superior e terem que abandonar a docência. A expansão das faculdades privadas EAD é um outro motivo que justifica esse crescimento do número de professores formados a partir dos anos 2000. O Estatuto do Magistério de 2003 do município também é uma justificativa, posto que neste estatuto se previa um aumento de 30% para os professores, caso eles concluíssem o nível superior. Então, depois desse estatuto aí, houve uma busca também maior por parte também dos professores pela formação. E uma última hipótese é a oferta das políticas públicas para a formação docente, estas que nós acabamos de citar. Pode seguir. Agora, um outro dado apresentado nessa planilha, aqui nessa tabela, e ela apresenta quais motivos foram apresentados pelos docentes para cursarem o nível superior. Eu vou destacar os 2 primeiros aqui, que são os que apareceram em maior frequência. O primeiro, a exigência de formação superior para continuar lecionando, é o que nós já citamos sobre a questão da década da educação e o medo dos professores de saírem da sala de aula por conta da não formação. E o item 2, a necessidade profissional de formação e de se especializar, também justificado pelo medo de ter que deixar a docência. E um outro item que, embora tenha aparecido só uma vez, mas que chama muita atenção aqui, é o item número 15, necessidade de crescer e não ter condições de pagar. Essa resposta aqui foi dada por uma professora que participou de um programa de formação do governo federal. O que acontece? Essa professora, por não ter ainda a clareza de que a formação é uma obrigação, vamos dizer assim, das gestões,
porque a formação ela não é responsável só pela valorização dos professores, mas também pela qualidade no ensino, ela pensou que o fato de estar fazendo parte de um programa de formação era um demérito, que ela deveria pagar por conta própria. Então, isso aí mostra, né, mais uma vez, que os professores ainda têm internalizado neles a obrigação em procurar formação. Pode seguir. Aqui tem a fala de uma professora a respeito dos custos que ela teve com formação. Um docente, desculpe. Nenhum gestor quer arcar com os custos da formação. Nenhum gestor pensa na qualidade do ensino. Pensa no financeiro. Capacitar professores significa aumentar despesas, e nenhum gestor quer isso. Aí somos nós quem nos preocupamos em estar procurando capacitação e atingir a meta de se adequar à lei. Esse item aqui, essa fala desse professor, exemplifica o que Nunes e Oliveira, 2017, consideram como responsabilização docente pela formação. Pode passar. Dentre os professores que responderam a essa pesquisa, 77% estudaram, esse é um dado muito importante, estudaram em instituições privadas através de cursos na modalidade EAD, que, não de forma rara, apresentam uma carga horária bem inferior aos dos cursos regulares. E quando perguntados se cursaram algum programa de formação, apenas 21% dos professores afirmou ter participado desses cursos. Então, o que é que a gente percebe? De acordo com Oliveira e Maués, houve nesse período aí, até 2012, e de lá para cá também, um aligeiramento na formação provocado pela formação nos cursos EAD. E aqui nós não criticamos a forma como os cursos EAD acontecem, mas o aumento exagerado dessa formação. Porque o que se previa é que a formação EAD ela fosse um complemento para ajudar professores que não tinham condições de participar de cursos regulares. No entanto, a proporção foi muito grande, e isso não é só no nosso município. Os estudos, tanto de Oliveira e Maués quanto de outros autores, mostram que os cursos EAD aumentaram de forma muito ampliada. Pode seguir. Aqui tem a fala de mais um docente. Eu nunca tive contribuição nenhuma do poder público municipal para cursar licenciatura. E presenciei, em vários momentos, professores reclamando pelo mesmo motivo. Quando eu já estava fazendo a licenciatura em faculdade particular, eu consegui uma vaga pela plataforma Freire no Parfor, mas por conta da incerteza com transporte, gasto alimentar e demais despesas, eu e outros professores desistimos. Pode passar. Isso aí mostra, né, o quanto os professores tiveram que se ocupar da formação, tanto no quesito procurar a formação, quanto nas despesas todas que advinham, né? E para concluir, os nossos dados aqui reforçam a interferência dos ideais neoliberais, que provocam uma distância muito grande entre aquilo que é instituído pelas leis e o que realmente é efetivado. Nós observamos, né, as políticas públicas que foram desenvolvidas e que, no caso deste município, não se sabe se por conta de ser um município pequeno, longe dos polos de formação, mas não houve uma abrangência, os professores não tiveram acesso a essas formações por cursos fornecidos pelo governo federal e estadual. A pesquisa mostrou que os professores são, em grande parte, os que tomam partido pela sua própria formação, posto que, mesmo que tenham acesso aos programas federais ou estaduais, eles precisam arcar com diversos custos. Ficou evidente também a dificuldade que os docentes tiveram em obter contribuições do poder público municipal para concluírem sua licenciatura. Isso a gente fala, inclusive, de questões muito pequenas, como o transporte, e, inclusive, alguns professores foram sequer liberados de aulas para participar de estágios e de aulas comuns mesmo da formação. E é grande o número de docentes que, por não terem acesso aos programas, procuram, por seus próprios recursos, ingressar no ensino superior. Muitos deles em cursos EAD. Pode seguir. Aqui uma última fala para fechar nossa apresentação. É necessário, nesse contexto, que haja um progresso na forma de conceber a formação de professores, de tal forma que aos docentes sejam oferecidas condições para cursarem a licenciatura sem maiores sacrifícios, sem comprometer a qualidade de seu trabalho durante a formação, e que imponham aos gestores a responsabilidade pela qualidade da formação e a garantia de que esta aconteça em condições adequadas. Por fim, eu trago algumas referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Pode passar.
aqui algumas citações e agradeço pela atenção de todos e pela oportunidade de divulgar nossa pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Muito obrigada. E aqui, para finalizar esse primeiro bloco e partirmos para a interação, temos o trabalho de Josiane Souza Costa Oliveira e Eliana de Souza Alencar Marques, Significações da formação de professores e sua interface com a pesquisa-formação. Bom dia a todas e a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pois bem, vou apresentar o trabalho intitulado Significações da formação de professores e sua interface com a pesquisa-formação. Eu sou a Josiane Oliveira, sou doutoranda do programa de pós-graduação da UFP, PPGED, e sou orientanda da professora doutora Eliana de Souza Alencar Marques, professora, né, do programa de pós-graduação em educação da UFP. Pode avançar. Então, nós iniciamos esse ano de 2020 o doutorado, então nós estamos poucos dias do segundo período, do segundo semestre, então é um doutorado, né, recém-iniciado, digamos assim, e esse trabalho apresentado agora é um recorte da pesquisa maior, que é a de doutorado, né? Então, nós temos como introdução aí a respeito de uma formação docente transformadora, apesar de ser reconhecida e propagada nas instituições de ensino, observamos um distanciamento entre a teorização e o que de fato acontece no âmbito educacional. Então, a tônica do nosso trabalho, ser apresentado agora, gira em torno da formação docente, mas não uma formação docente nos moldes como ela vem sendo trabalhada, especialmente porque distancia a teoria da prática, né? E um dos maiores legados do século XX para a formação de professores foi o acirramento de sua subserviência às demandas hegemônicas do capital. No campo educacional, isso é letal, pois o produto do trabalho educativo deve ser a humanização dos indivíduos, que só pode efetivar-se pela mediação da própria humanidade. Para mim, o slide apareceu, né, recortado aqui, não sei se para todos está assim, mas é uma citação de Martins, né, uma autora que escreve sobre a formação de professores e faz essa provocação para a gente em torno do que nos impele a indagar a que se propõe essa formação de professores que temos acesso, né? Ou a que se propõe a formação de professores que nós, enquanto professores, no meu caso, professores das disciplinas pedagógicas do Instituto Federal do Maranhão, né? Eu trabalho no campus Timon, do Maranhão, que é embora sendo, né, no Maranhão, mas é uma cidade quase que coladinha com a capital do Piauí, que nos separa só um rio, né? Então, essa citação de Martins nos leva a essa reflexão em torno da formação docente. E foi muito bom, né, a colega, acho que Júlia, né, ter antecedido aí a apresentação dela, porque são discussões que vão se somando. Pode passar. O presente trabalho traz um recorte, como eu já anunciei, né, da nossa pesquisa de doutorado e visa analisar as significações da formação de professores produzidas nas últimas décadas e sua relação com a praxis, à luz da psicologia sociohistórica e do materialismo histórico dialético. Então, o nosso núcleo de pesquisa, no qual estou vinculada, é o NEPT, né? É o Núcleo de Estudos e Pesquisas
em educação, utilizando-se da psicologia sociohistórica e do materialismo histórico dialético. A formação de professores constitui o objeto de estudo, que será foco da discussão apresentada nesse estudo bibliográfico, porque eu não fui ainda para o campo, não temos ainda mais elementos para trazer, para socializar com vocês, então é de natureza bibliográfica. Enfim, em referenciais teóricos que orientam a visão de que o homem e o mundo mantêm uma relação dialética, por conta do referencial e da compreensão de homem que nós temos e que estamos imprimindo na análise e na tessitura da tese de um modo geral. Pode passar. Então, nós temos como problemática as questões seguintes. Quais são as possibilidades reais e abstratas que a formação contínua deve assumir para se constituir em atividade que favorece o desenvolvimento profissional do professor? Do modo como vem sendo realizada essa formação contínua, né? Ela subsidia professores para o desenvolvimento de uma praxis, porque nós sabemos que no âmbito dos institutos federais, por exemplo, e não difere de outras instituições, a formação contínua ela é quase sempre muito aligerada. Às vezes ela se resume ao encontros pedagógicos, que no passado já foi chamado de semana pedagógica, mas que hoje, pelo menos na realidade que eu trabalho, ela se resume a 2 dias, né? E a gente sabe que são discussões que nós não conseguimos avançar muito, aprofundar muito, e isso termina sendo aquilo que a instituição oferece de forma, né, digamos assim, mais sistematizada para os professores, né? A forma e conteúdo da formação contínua, ela tem se constituído a partir das necessidades formativas que emergem no âmbito dos institutos federais. Então, a minha pesquisa de doutorado também se propõe a trabalhar com as necessidades formativas e essa categoria sendo compreendida, né, à luz das teorias que nós estudamos, né, da psicologia sociohistórica e do materialismo histórico dialético. E quais são as condições materiais que eles têm para o devir da praxis? Eles, os professores, né? Então, sobre essa problemática que nós vamos discutir na nossa tese. Pode avançar. Temos como referencial teórico para algumas obras, né? Eu trago aqui para socializar com vocês. Em torno da formação de professores, nós vamos trabalhar com Freire, né? 2005, 2011, e principalmente nas obras da pedagogia do oprimido e a educação como prática da liberdade. Freire traz categorias que muito nos interessam, né? Principalmente quando ele avança a discussão em torno da categoria liberdade para a libertação, ampliando muito mais, tornando essas categorias mais processuais, digamos assim. Pimenta e Anastasio, porque discute a atividade docente como uma praxis, né? Saviani, 2007 2015, especialmente quando ele discute que o homem não nasce homem, ele torna-se homem, e esse tornar-se homem tem todo a educação, ela ganha um realce muito relevante, extremamente crucial para esse tornar-se humano. E a própria LDB 9.394/96, que contempla, né, o direito que os professores têm à formação contínua
E a formação inicial também, como bem foi destacado agora, né, na apresentação anterior, mas a gente sabe que na prática as condições objetivas para que essa formação contínua aconteça, ela ainda deixa muito a desejar. Nós temos visto nos últimos 4 anos, principalmente, ataques sistematizados a educação de um modo geral. Mas pensando especificamente no direito à formação contínua, a gente sabe que o corte de bolsas para pesquisadores tem sido reiterados. A própria burocratização para afastamentos de professores que desejam cursar pós-graduação. Então, e a sobrecarga, de um modo geral, do professor, que muitas vezes não consegue sequer aprovação em programas de pós-graduação, porque sua sobrecarga de atividades é muito, muito alta. Né? A Praxis, principalmente na obra de Sánchez Vázquez, quando ele faz uma espécie ele traz uma historicidade do conceito de praxis, e a gente aqui entende como categoria central da filosofia, e a praxis como atividade teleológica, planejada, sistematizada, visando uma transformação da realidade. Marx e Engels, 2002, principalmente as teses sobre Feuerbach, e Karel Kozik, numa discussão que ele traz sobre o homem enquanto ser ontocriativo. E na pesquisa-formação, nós vamos trabalhar com o Liberale, que traz os 3 níveis de reflexão, sendo que a reflexão crítica é a que ela defende como a mais necessária para o desenvolvimento da praxis. Ibiapina foi minha orientadora no mestrado, também traz uma discussão extremamente relevante, principalmente na pesquisa colaborativa, que é um dos tipos de pesquisa-formação. Alvarado Prada, que também discute bastante a pesquisa-formação. Pode avançar. O referencial, atingir meu tempo, né? Referencial teórico. Nós ressaltamos que o tempo da pesquisa-formação que o cerne da pesquisa-formação orientada ao desenvolvimento de um professor, sua expansão intelectual, criativa e crítica reside na defesa de uma das condições cruciais para o desenvolvimento do psiquismo humano, ou seja, na formação das funções psíquicas superiores, conforme postulados de Vygotsky. A gente pode avançar, porque meu tempo já está estourado. Pode avançar. Aqui é outro slide que eu reitero a importância da pesquisa-formação como uma alternativa promissora para esse desenvolvimento da praxis. Nós podemos avançar o slide. As considerações finais. Nas considerações finais, nós ressaltamos que a forma, o conteúdo desta formação contínua tem que se constituir a partir das necessidades formativas dos professores, que quase sempre é desconsiderada, tornando assim o campus como locus de produção da formação contínua e da praxis e a sua estreita relação para a emancipação de professores. Defendemos que a natureza da forma e conteúdo é fator interveniente na qualidade de desenvolvimento psíquico de professores emancipados, pois o nosso compromisso em criar as condições necessárias aos professores por meio da pesquisa-formação, enquanto locus privilegiado para uma formação pautada na racionalidade crítica, orientada na luz da psicologia histórico-cultural e do materialismo histórico-dialético. Pode avançar? As referências, muito obrigada. Desculpa aí pelo tiver extrapolado muito tempo. Bom dia. Sem problema, Josiane. É natural, a gente se empolga com os nossos objetos. Pois é, e eu me policiei tanto para não extrapolar, mas enfim, obrigada. Com o trabalho de Josiane, nós fechamos esse primeiro bloco, trabalhos extremamente fecundos que mostram o que temos nessa escola contemporânea,
equívocos na interpretação dessa escola, na visão dessa escola, e a formação docente, né? Apontando tanto para a responsabilidade dessa formação docente e a importância do professor pesquisador para a consolidação de uma educação que tenha uma perspectiva de trazer à emergência o sujeito aluno e o sujeito professor também. Então, nós abrimos aqui um momento para que aqueles que desejarem se coloquem em relação às pesquisas dos colegas ou às falas dos colegas. Bom, acho que ninguém gostaria de falar, devemos estar ainda inebriados com esses saberes, então vamos dar continuidade aqui com o segundo bloco. Temos o trabalho Educação de Jovens e Adultos no Campo, primeiras aproximações sobre vivências formativas de professores e professoras, de autoria de Patrícia Novaes dos Santos e Edinólia Portela Gondim. A professora Edinólia, sinta-se à vontade para começar sua partilha, o saber sobre essa pesquisa que parece muito interessante. Vamos aguardar só mais um pouco. A professora Edinólia saiu, talvez ela estivesse com algum problema no áudio. Pode ser que ela tenha saído para retornar e assim solucionar o problema. Pessoal, bom dia. Sou a Rafaela Lisboa, sou a operadora da sala na manhã de hoje e eu venho pedir mais uma vez para vocês assinarem a nossa lista de presença, que fica aqui ao lado esquerdo. Acima dos usuários, a gente tem uma seção chamada Notas Compartilhadas. Ali nós temos uma lista com nome e CPF. Por gentileza, todos e todas estejam preenchendo para a gente estar enviando essa lista para a produção e posteriormente poder ser gerado a certificação de todos e todas. Obrigada. Bom, considerando o tempo para a gente otimizá-lo, como a professora Edinólia não voltou, a gente vai seguir para a apresentação posterior, que é a de Ana Priscila de Lima Araújo Azevedo e Vanessa Azevedo de Cabral Silva e Lucinalva Andrade Ataíde de Almeida. Reflexões de um licenciando em sua pedagogia e suas vivências em uma escola do campo. A interface entre memórias e formação docente. Aí eu peço para as meninas e os meninos do apoio substituírem aí o slide. E vou deixar a mensagem aqui para a professora Edinólia, que a gente fez essa inversão aqui. Sejam bem-vindos.
Patrícia, desculpa, Ana Priscila, por gentileza, só confirma para mim se é essa a tua apresentação ou não. Não, não é. A minha apresentação ela está em PDF, começa com o número 06 e tem meu nome. 06 Ana Priscila. Eu já coloquei lá no Drive, bem no começo. Ana, não chegou aqui na pasta pra gente. Você poderia enviar novamente? Ou se você quiser me enviar por e-mail, eu Eu vou. posso enviar novamente, mas a outra pessoa que estava tinha confirmado o recebimento. Isso eu não enviei novamente, mas Tá, eu vou procurar aqui o link novamente para ver o que houve. certo, porque eu abri aqui a pasta que foi compartilhada, né? Com o link, e não temos aqui. Aqui eu tenho o de Josi, tenho o de Júlia, tenho o de Fátima, tenho o de Antônio e tenho o de Patrícia, mas o seu nessa pasta nós não temos. São duas pastas diferentes, e aqui o outro colega mandou. Não, é aqui o colega Bruno mandou logo no começo. Estou abrindo aqui, tá? E ele aparece, é o segundo trabalho. Tem o número 05, é PEN EJA, e depois vem lá um PDF 06, Ana Priscila. Como é que eu faço para enviar novamente? Vou colocar aqui para fazer um novo carregamento. Eu mandei aqui no nosso bate-papo público o meu e-mail. Se você quiser compartilhar diretamente comigo, Tá, tô fazendo o carregamento aqui de novo. Se não chegar pela pasta, eu mando pelo e-mail. pronto, tudo bem. Pronto, aqui já aparece para mim que foi enviado. Tem como você conferir? Eu vou até compartilhar minha tela com vocês para vocês verem que aqui não chegou mesmo. Ó, estamos aqui na pasta. Atualizar novamente. Tenho da Patrícia, tenho do Antônio, da Fátima, da Júlia e da Josi. O seu não chegou. Eu estou tentando, vou enviar pelo e-mail. Não tenho como compartilhar a minha tela, porque na minha tela aparece, e agora já aparece em duas versões. Então, essa questão da tecnologia tem um pouco disso. Para você não aparece, mas para mim já aparece em dois. Então, eu vou tentar pelo e-mail, tá? Sim. Inclusive, no início, o outro colega tinha dito, eu só recebi de Ana Priscila e de mais duas pessoas. Então, por isso que ele tinha confirmado que estava. Para mim aparece, mas tá carregando aqui e eu acabei de te enviar pelo e-mail. Certo, eu já vou abrir aqui e vou estar fazendo um download. Desculpa a todos e todas presentes na sala, mas sabemos que esses problemas são técnicos, né? Não Acontece, compete nem acontece. diretamente a gente. Exatamente. Professor coordenador, se o senhor tiver algum aviso ou outra palestrante que possa estar falando no momento, para a gente fazer uma otimização do tempo, tendo em vista Podemos que fazer temos praticamente enquanto, umas 35 ela, minutos. pronto, enquanto ela carrega, a professora Ednólia voltou aqui, mas caiu de novo. Ver aqui, ela caiu novamente. Deixa eu verificar quem seria o próximo na sequência. Temos aqui Cícera Cineide Dantas Rodrigues. Pelo que eu percebi, ela não está presente aqui na sala. Cícera está? Não, não é?
Foi, Rafael, em poucos minutinhos Viu? já vai estar pronto. Joia, então. Joia. Certo, profa? É isso? isso, exatamente. Obrigada, Rafaela. Não por isso. Boa apresentação. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Eu me chamo Ana Priscila, né? Sou mestre em Educação Contemporânea pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea do Centro Acadêmico do Agreste, né, na Universidade Federal de Pernambuco, no campus localizado em Caruaru, né, interior de Pernambuco. Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a minha colega Vanessa Silva, sob a orientação da professora doutora Lucinalva Almeida, nossa orientadora. Vou passar. O trabalho, ele versa, né, ele tem como objetivo discutir o espaço-tempo da formação de professores a partir das memórias de um licenciando do curso de pedagogia que perpassou a escola do campo. Então, nós tomamos aí, né, o trabalho ele se insere no campo de discussão sobre a formação de professores, levando em consideração a memória desse sujeito que se forma, uma memória que não é estática, não é presa apenas ao passado, mas que se reconfigura e que traz elementos da sua formação, né, da sua formação inicial para a docência, né, o sujeito, né, no caso que nós vamos tratar aqui, ele é estudante do curso de pedagogia, então nós trabalhamos a memória, né, o espaço-tempo da formação a partir da memória, levando em consideração o olhar de quem se forma. Pode passar. Nós discutimos, né, nós trazemos o contexto em que a pesquisa ela é desenvolvida. Quando a gente trata de memória, a gente evidencia mais uma vez que não é só uma lembrança, mas a gente parte de autores como Moraes, Bose, que trabalham a memória como um possível mobilizador de fazeres, como um possível reconfigurador, né, de saberes fazeres. Então, a memória aliada, né, à formação, vista a partir da formação, levando em consideração os contextos históricos, né, o contexto em que o indivíduo se forma. Nesse sentido, aqui nós trazemos a formação do sujeito, tanto na sua formação inicial para a docência, como também a memória referente à sua escolarização básica enquanto um estudante de uma escola do campo. E aí a gente, nesse contexto, a gente trabalha a lógica, né, a ideia, né, a discussão sobre a formação de professores e especificamente levando também em consideração a formação de professores para escolas do campo, né, a gente sabe que existe que essa formação, esse discurso dessa formação esteve ligado sempre a um sentido de uma formação contextualizada, que levasse em consideração o contexto em que se desenvolve, o contexto em que se desenrola a educação do campo, e o que gerou, né, muitos debates, muitas lutas sociais em torno da formação desse professor, das políticas de formação desse professor, evidenciando ainda muitas vezes um distanciamento entre o currículo proposto e vivido. E são justamente esses processos, justamente esses embates que nós buscamos entender, buscamos compreender nesse trabalho a partir do olhar de quem se forma. Pode passar. Nós trazemos um movimento entre a memória e a formação a partir da narrativa autobiográfica, né? Então, a metodologia utilizada no nosso trabalho é a narrativa autobiográfica, onde a gente buscou identificar, buscou conhecer, buscou que esse indivíduo ele fizesse emergir suas memórias nesse processo de negociação entre objetividade e subjetividade, tentando objetivar nessa negociação aqueles elementos que ele julga pertinentes de trazer à tona na construção da sua memória. E aí esse
movimento trazido por Bruno, né? Nós estamos chamando aqui o nosso participante, nosso colaborador na pesquisa de Bruno. A narrativa autobiográfica dele evidenciou alguns elementos, como, por exemplo, a formação, né, como a gente já falou, dos professores para a educação do campo, os embates em torno dessa política. Pode passar. Diante disso, a gente evidencia alguns trechos da memória de Bruno. A gente só queria explicitar que as memórias elas foram construídas em 2 momentos, né? Então, inicialmente, a gente teve uma memória oral. Então, esse indivíduo ele narrava a sua própria história centrada na sua formação, não só acadêmica, mas de toda a sua trajetória formativa, desde a escolarização básica. E, num segundo momento, nós tivemos a escrita de uma carta. Então, foi solicitado a esses colaboradores, né, no caso, foi solicitado a Bruno, que ele escrevesse uma carta para ele mesmo. A especificidade da carta era que ela deveria ser escrita do seu eu do presente para o eu do passado, evidenciando aí esses processos formativos. E nós destacamos que não há um olhar pré-determinado, a gente vai ao campo aberto e a gente não sabe o que esse indivíduo vai deixar emergir da sua memória, a sua negociação, né? A memória é uma negociação também. Então, eles deixam emergir aquilo que para eles se constitui como um laço simbólico, né? Como nos traz Jossô, por exemplo, como um nó na sua formação, como uma marca memorística que ela tem. E aí nós destacamos na memória de Bruno, tanto na memória oral quanto na carta, esses 2 trechos, né? Em dados momentos ele diz: eu acho que o que marca mais é a questão dos próprios professores que eu estudei na escola do campo, e temos aquele problema de muitos professores que vão lá só para cumprir a carga horária. Em outro momento na carta, ele fala de uma experiência negativa na escola do campo, em que os professores não se importavam ele diz que talvez não estivessem prontos, né? Eles se faltavam muito em técnicas de repetição. Então, essas memórias que Bruno nos traz, elas nos fazem pensar em como esse professor, não culpabilizando o professor, mas levando a gente a pensar 2 movimentos. Primeiro, como o Bruno faz essa análise, né, que possivelmente não era a análise que ele faria se não tivesse acesso a discussões sobre formação e também sobre formação de professores para o campo, e também uma outra questão de como é que esses professores como é que as políticas de formação para os professores do campo têm reverberado nesse contexto micro. A gente precisa pensar não no olhar negativo, mas no contexto que envolve o olhar negativo, em como é que esses professores eles estão passando por formações que, de fato, evidenciem, levem em consideração as lutas que foram construídas em torno dessa formação professor da escola do campo. Pode passar, por favor. Bruno, elas fazem referência de formação enquanto aluno de uma escola campesina. As memórias, elas indicam pertencimentos, reflexões, rupturas e revelam também os movimentos existentes entre a experiência da escolarização básica e a formação inicial para a docência, porque a forma como ele analisa, a forma como ele reflete sobre a sua escolarização inicial diz muito da sua formação para a docência. Pode passar, por favor. E aí a gente percebe, né, as tensões entre os contextos, como a gente falou anteriormente, o contexto macro e o contexto micro da formação. Nós percebemos que as memórias de Bruno, elas se movimentam ali em torno dessa educação do campo e nos evidenciam movimentos, né, dessa educação do campo como política pública. Então, as memórias dele se referem a pessoas, práticas, momentos, revelam visões negativas em torno da visão que ele tem do professor, aquele professor ao qual ele compartilhou aquele momento formativo, mas nos revelam também as relações de poder, né, dos grupos societários hegemônicos que lutam
encontram lutas e resistências em relação ao fazer da escola, ao currículo, porque as políticas curriculares elas são pautadas numa ideia urbanocêntrica. Então, como esse professor, que muitas vezes é do espaço urbano e ele não tem essa visão do olhar, que a educação do campo é uma educação pautada em lutas, é uma educação pautada em políticas pensadas propriamente para aquele contexto da escola do campo. Vou passar. E aí, só para a gente concluir, né, esse nosso recorte da pesquisa, né, as narrativas trazidas por Bruno reforçam o nosso entendimento quanto à indissociabilidade entre os contextos macro e micro dos processos educativos e também o imbricamento entre as políticas e práticas e a memória dos indivíduos, revelando um movimento de articulação entre o que se constrói enquanto memória e o contexto em que as políticas e práticas se desenvolvem. Nesse sentido, a memória de Bruno não é construída apenas da sua subjetividade, mas também do seu caminhar por diversos espaços, influenciados por prescrições e fazeres que se articulam e reconfiguram cotidianamente. Então, é isso, né? Nós trazemos mais adiante algumas das nossas referências e agradecemos pela atenção de todos. Obrigado, Ana Priscila. E na sequência, nós teríamos a apresentação de Cícera Cineide, que a gente sinalizou anteriormente, mas pelo visto ela não se encontra conosco. E vamos agora prestigiar a apresentação de Fátima Santa Fé Borges, com o trabalho Desenvolvimento Profissional Docente e Formação Continuada, possíveis aproximações e distanciamentos. Fátima, nós não estamos te ouvindo. Verifica, por favor, se teu microfone está ativado. Ele está desativado. Estão me ouvindo? Agora sim, seja bem-vinda. Obrigada. Bem, o nosso estudo trata do desenvolvimento profissional docente, formação continuada, possíveis aproximações e distanciamento. Mestranda Fátima Santa Fé Borges, PPG-UESC, professora doutora Luciana Sedano, PPG-UESC. Ela está na sala de didática, ficou de dar um pulinho aqui para acompanhar a nossa apresentação. Pode passar. O objetivo desse recorte é apresentar reflexões diante dos conceitos e concepções da formação continuada e do desenvolvimento profissional docentes presentes em recentes pesquisas. A nossa metodologia foi um levantamento bibliográfico, né, para essa revisão de literatura, onde fizemos busca nas duas plataformas CAPES e Cielo, das últimas pesquisas feitas nos últimos 5 anos que discutissem com a nossa temática. E aí nós selecionamos 29 artigos, desses fizemos um recorte de 5 por maior aproximação. Pode passar. O nosso aporte teórico para o desenvolvimento profissional docente em Bernon, 2002 e 2010, Marcelo Garcia, 2009 e 2010, Oliveira Formosinho, 2009, e com formação continuada trouxemos Nova, 2018 e 2012, Saviani, 2009 e 2011 e Gatti, 2014. Pode passar.
E aí alguns resultados. No nosso primeiro artigo estudado, Sericato 2016, apresenta um estudo onde ele traz a dificuldade de estabelecer um status profissional para os professores e os atuais desafios enfrentados no cenário educacional brasileiro. A desvalorização social e a retração salarial, a precariedade na formação, a ausência de carreira docente e a evasão profissional. Um outro estudo, de Gazzoni e Davis, 2017, apresenta discussão sobre o conceito sobre profissionalidade docente associado ao conhecimento profissional específico de ensinar, concebido por meio da formação inicial e continuada, proveniente das experiências docentes vivenciadas ao longo das suas trajetórias de competências e habilidades próprias do ser professor. Pode passar. Um outro estudo traz de Eliane Oliveira, 2018, ela apresenta reflexões sobre os principais conceitos e características do DPD, o que representa uma amplitude desse campo de conhecimento para além da formação de professores, pois englobam, consequentemente, alunos e toda a comunidade escolar. E aí ela traz a fala de Marcelo Garcia, 2019, que destaca 7 características para o desenvolvimento profissional docente, que se baseia no construtivismo, considera-se um processo a longo prazo, apresenta lugar e contextos concretos, está diretamente relacionado com os processos de reforma da escola. Nele, o professor é visto como um prático reflexivo, é concebido como um processo colaborativo e pode adotar diferentes formas em diferentes contextos. Pode passar. O desenvolvimento profissional docente, segundo Marcelo Garcia, 2009, página 11, adota diferentes formas em diferentes contextos. Por isso mesmo, não existe um e um só modelo do desenvolvimento profissional que seja eficaz e aplicável em todas as escolas. As escolas e os docentes devem avaliar suas próprias necessidades, crenças e práticas culturais para decidirem qual o modelo de desenvolvimento profissional que lhes parece mais benéfico. Pode passar. Santos e Carvalho, 2017, desenvolveram um estudo importante em Coimbra, Portugal, com uma proposta formativa desenvolvidas em 2 etapas do desenvolvimento profissional docente, com foco na integração do Moodle em contextos de ensino-aprendizagem e iniciativas tecnológicas. Aí ficou confuso um pouco o slide, peço desculpas a vocês. Então, esse estudo de Santos e Carvalho ele já vem acontecendo em Portugal e trabalha com esse domínio e essa ferramenta nos contextos educacionais, que envolve diversos fatores, principalmente formação de professores, para trabalhar nos laboratórios de ensino-aprendizagem com os alunos. Pode passar. Gomes e Fiorentini, 2016, promoveram estudos voltados para um ensaio exploratório sobre o desenvolvimento profissional docente em uma perspectiva catastrófica. Modelo conceitual de um desenvolvimento profissional docente em uma perspectiva catastrófica, o DPDPC, que ajuda a entender a aprendizagem e o desenvolvimento profissional dos professores, considerando as experiências de formação e de docência, onde é possível ocorrer os momentos de conversão catastrófica com o saber escolar e uma progressiva socialização e identificação com outras formas de ser e fazer docente. Essa expressão catastrófica, ela está ligada à mudança abrupta de comportamento, de concepção diante do desenvolvimento profissional docente. Pode passar. Na literatura mais recente, encontramos o conceito de desenvolvimento profissional docente em substituição à formação inicial e continuada, em Bernon, 2002, e Marcelo Garcia, 2009, Nova, 2008. A escolha por essa conceituação defendida por Marcelo, 2009, define a concepção de profissional de ensino, e o termo desenvolvimento profissional sugere evolução e continuidade, rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e formação continuada. Pode passar. As aproximações que encontramos com esses estudos. O interesse pelo desenvolvimento profissional docente enquanto perspectiva de formação continuada, reconhecimento dos processos do desenvolvimento profissional docente em diversos espaços e momentos da vida profissional docente, inovações em investigar, refletir e socializar processos de pesquisas
que promovem o conhecimento e reflexões da prática sobre a prática, e a profissão docente como foco de estudo. Pode passar. Os distanciamentos perpassam por aspectos conceituais referentes à separação da formação inicial e continuada, haja vista que são processos distintos, mas que se dão muitas vezes paralelamente. Fica no campo das especificidades de cada autor, em suas linhas de pesquisas específicas, os quais nos possibilita olhares diferenciados e amplos sobre um mesmo objeto de estudo. Pode passar. Aqui é o nosso grupo de estudo, o GEPED, né, da UESC, o qual faço parte, a professora Luciana Sedano como orientadora. E aí a gente tem o PPGE ligado à educação e o PPGEM, que é matemática e ciência. Então, obrigada a todos. Referências. Algumas referências. Obrigada. Obrigado, Fátima. Fátima é a oitava autora a apresentar aqui nessa manhã com a gente. E aí, retomando que não houve apresentação do trabalho de Patrícia Novaes e Edinólia Portela, eu observei aqui que em alguns momentos a professora Edinólia voltou e caía novamente, pelo visto realmente ela estava com algum problema de conexão. Mas como tem alguns logins aqui com nomes que não são de apresentadores, não sei se ela entrou com outro login, acredito que não. Caso houvesse acessado, teria manifestado-se. E o trabalho de Cícera Cineide Dantas Rodrigues, porque Cícera não se fez presente. E aí, diante dessas duas ausências, nós abrimos esse momento agora para as ponderações, reflexões a respeito desses temas, que são dois trabalhos muito interessantes, um falando sobre as vivências do licenciado de Pedagogia na Escola do Campo, numa realidade tão necessária, em que nós temos uma conjuntura que denega esses espaços em que se constitui a existência e a experiência de pessoas, né? E as aproximações e os distanciamentos do desenvolvimento profissional aliado à formação, que é também uma urgência desses tempos, aproximarmos a formação e o desenvolvimento profissional e, ao mesmo tempo, nos distanciarmos para termos aquele olhar mais escópico de perceber os furos, as lacunas, de ter aquele movimento essencial de estranhamento para que possamos nos entranhar no processo formativo de maneira autêntica. Então, gostaria que aqueles que se sentirem à vontade ou desejantes se coloquem aí em relação às apresentações. Calma, gente, um de cada vez, não precisam ficar afoitos para falar. Brincadeira, eu entendo que são provocações que realmente nos despertam para várias reflexões internas, que podem não ser externadas no momento,
diante da ausência de Cícera e de professora Edinória, que não retornou mais, vou sinalizar isso no relatório que a coordenação solicita. Agradeço a cada um de vocês pela partilha, pelas provocações salutares e, acima de tudo, pelo compromisso que nos move com a educação, de fazer a educação acontecer no chão da sala de aula. Percebo aqui esse compromisso que se expressa no trabalho, no labor de cada um de nós, seja no ensino superior, na educação básica e na formação que nós estamos nos diversos níveis, né? Desde o mestrado, doutorado, graduação, e convidar vocês para a sala de votação. Eu disponibilizei o link aqui no chat da sala de votação e desejar a todos e todas um ótimo fim de semana e uma feliz jornada acadêmica em nossas vidas. Um abraço e tudo de melhor.